eu não tenho com quem discutir no Brasil. Esse é o problema. Não há nada para discutir. Quer dizer, você mostrar que um sujeito analfabeto, ignorante, não entende nada, ou que está gagá, isso aí não é discutir. Eu nunca vou cessar de enfatizar este senso de anormalidade da situação brasileira. Por quê? Qualquer pessoa que tenha nascido dentro dela toma esta situação precisamente como normativa, porque não conhece outra, você não tem outra régua. E você só pode adquirir outra régua justamente na medida em que você supere esse quadro brasileiro, você adquira outras informações, você passa por um processo que a gente pode chamar de desaculturação, quer dizer, você se integra em outras unidades culturais que transcendem infinitamente o Brasil, e daí você começa a ver as coisas mais ou menos com o tamanho que tem. Né? Mas, vamos dizer, para a maioria das pessoas, sobretudo para a maioria dos estudantes, hoje, vocês não podem esquecer, vamos dizer, que o meio brasileiro e que o tipo de diálogo nacional é para eles a medida de todas as coisas. Não conhecem outra e não são capazes de conceber. Quer dizer, você imagina, por exemplo, o impacto que tem para, vamos dizer, um jovem de família relativamente inculta e pobre, vamos dizer, o ambiente universitário no qual ele entra. Quer dizer, para ele aquilo é a conquista da iluminação, ele está saindo das trevas para a luz, ele está saindo vamos dizer, do submundo para o grande mundo. Né? Pelo menos, vamos dizer, estruturalmente, é esta função que tem. Tá certo? Eu não digo que não tenha esta função, mas é um problema de proporção. Né? Quer dizer, o indivíduo que saiu, vamos dizer, da cidade de província para ir para a capital da província, né? Ele pensa que ele chegou em Atenas, né? Em Paris, uma coisa assim, você entendeu? Em Nova York. Então, vamos dizer que os centros culturais realmente importantes, eles estão para o mundo, como a capital da província está para as outras cidades da província, e as cidades da província estão para os vilarejos de província. Certo? Então, isso aí cria uma ilusão de ótica que pode durar pela vida inteira. E, evidentemente, todo e qualquer julgamento que você faça baseado, né, nessa referência cultural vai estar sempre errado e deslocado em relação à realidade. Né? E é justamente isso que a gente observa em praticamente todas as discussões que circulam pela internet. A internet é um recurso formidável para você transcender as limitações que estão sendo impostas, vamos dizer, pela grande mídia à opinião pública mundial, na medida em que os órgãos principais de mídia foram todos comprados por 5 ou 6 famílias, 5 ou 6 grupos econômicos aqui. Então o noticiário praticamente uniformizou. Né? Hoje, mesmo aqui nos Estados Unidos, é difícil você distinguir, né, por exemplo, o New York Times, do Washington Post, do Los Angeles Times, porque todos eles dizem a mesma coisa. E até, vamos dizer, os critérios para o julgamento de coisas da vida cotidiana, não só da vida política, são os mesmos. Por exemplo, eu fiz aqui uma observação sobre os critérios de polidez americana, né, que é a preocupação que eles têm, vamos dizer, de não cruzar a linha, não ir adiante da linha, não sair da linha. Tá, né? Então a gente vê que as coisas que incomodam, né, os comentaristas de um jornal, por exemplo, uma palavra imprópria dita por um sujeito na televisão, incomoda a todos ao mesmo tempo. Então eles reagem em bloco. A classe, por exemplo, a classe jornalística inteira reprova o que o sujeito disse. Né? Então, o dia teve aí, na televisão, teve acho que no Oscar, né? Teve uma festa do Oscar, teve um beijo lésbico, e o beijo lésbico foi demasiado, como é que se diz, apaixonado. Então, sobre um debate nacional, as fulaninhas cruzaram a linha. Né? A mesma pergunta aparecia, né, na CNN, no USA Today, no New York Times, tudo igual. Então, é como se aquilo fosse, vamos dizer, tudo uma grande família, onde vigoram os mesmos princípios de educação e a crença nas mesmas ideias. Isso realmente não era assim. Em 1976, quando eu estive aqui pela primeira vez, não era assim. Os jornais eram muito diferentes e havia realmente sentido de concorrência. Agora, se falar em concorrência jornalística, não faz mais sentido nenhum. Você concorrer por audiência também não faz mais sentido. Há uma estabilização das audiências. E justamente a internet é o que fura, né, esse bloqueio e dá uma grande oportunidade de você
descobrir outras possibilidades. Naturalmente, a reação da grande mídia é desprezar a internet. Mesmo que você pegue um site da internet que tenha 10 vezes mais leitores do que o New York Times, sempre o New York Times vai se sentir mais importante pela sua antiguidade. E certamente não vai ceder a sua autoridade de maneira tão fácil. Mas acontece que no Brasil está sendo perdido essa oportunidade de você se livrar da camisa de força da mídia, está sendo perdida justamente por falta de referências. As referências que aparecem na internet são exatamente as mesmas da mídia. As pessoas julgam as coisas com a mesma cabeça que julgaria, vamos dizer, o leitor do Globo, o espectador da TV Globo, o leitor da Folha, etc, etc. E, sobretudo, as referências intelectuais são exatamente as mesmas que aparecem na mídia. Esse aqui é um negócio fantástico. Como você não tem, vamos dizer, publicações culturais, publicações literárias, científicas, filosóficas em número suficiente para constituir um debate intelectual, vamos dizer, no sentido próprio do termo. Então, o que existe de debate intelectual público é através da grande mídia. Tá certo? Então, aqui não. Aqui, se você pegar cada grupo de intelectuais, tem lá a sua revista, o seu journal, né? Aqui chama journal, essa revista acadêmica, tipo revista acadêmica. Então, você tem milhares e milhares e milhares, né? Cada uma expressando mais ou menos a visão do mundo, de um certo... visão do mundo mais ou menos inorganizada de determinados grupos. Então você pode falar de um debate intelectual e de um debate midiático. No Brasil não existe isso. No Brasil só tem o debate midiático. E, portanto, o que pode haver de debate cultural aparece também na mídia. Então, a referência que vamos dizer, um jovem tem hoje são duas, são os professores universitários dele. E são, vamos dizer, os colunistas de mídia. Sendo que a cabeça dos professores universitários também é feita pelos colunistas de mídia. Então, no conjunto, a coisa é de uma pobreza que aqui eu tenho dificuldade de descrever isso para um americano. Se eu disser para ele, olha, no Brasil você não tem nenhuma revista cultural de grande projeção que exerça uma influência pública, não tem nenhuma. As pessoas acham que eu estou exagerando, elas acham que isso não é possível. Então, o fenômeno, vamos dizer, das revistas culturais de curta duração perpassa toda a história brasileira. As pessoas criam centenas de revistas culturais e elas não sobrevivem, elas logo acabam. Então, então vamos partir do seguinte princípio: não existe debate cultural no Brasil, tá certo? Não existe alta cultura. Basta você fazer uma conta. Se você pegar entre os anos 50 e 60, você tinha vivos e atuando ao mesmo tempo. Você tinha Carlos Drummond de Andrade, você tinha Manuel Bandeira, né? Você tinha o Nelson Rodrigues, você tinha o Graciliano Ramos, você tinha o Marcos Ribeiro, você tinha o Herberto Salles, tinha o Zé Geraldo Vieira. Era uma infinidade, era uma coisa. Quando a literatura brasileira podia concorrer com qualquer uma do mundo em qualidade, sob certos aspectos, né? Tem obras nacionais que eu acho que transcendem qualquer coisa que foi publicada, né, naquele período. Se você pegar o Mário Ferreira estava vivo nessa época, né? Só na filosofia você tinha o Mário Ferreira, tinha o Vicente Ferreira da Silva, tinha o William Flussi, tinha o Miguel Reale, né? E tinha um círculo enorme de gente discutindo a obra desses, né? Então, e hoje você não tem realmente mais nada. Hoje, quando a gente tem oportunidade, por exemplo, como eu tive esta semana, de discutir com Oliveiros da Silva Ferreira, eu digo, olha, mas dá até um orgasmo, porque normalmente a gente tem que discutir com o Luiz Fernando Veríssimo, com Emir Sader, com um pessoal que dá até dó, mas dá dó mesmo, tá entendendo? Note, não é porque eu seja um sujeito superior, mas eu aqui nos Estados Unidos eu sou um intelectual de um certo nível, né? Mas tem um monte de pessoas parecidas comigo, que me entendem, que dá para dialogar. Tem um monte de pares, como a gente pode dizer. No Brasil não tem pares. No Brasil eu sou sujeito ímpar, não tem ninguém. Quer dizer, entre eu e o segundo mais inteligente,
tem uma distância, gente, abismal. Quer dizer, eu não tenho com quem discutir no Brasil. Esse é o problema, não há nada para discutir. Quer dizer, você mostrar como sujeito analfabeto, ignorante, não entende nada, ou que está gagá, fala, isso aí não é discutir. Discutir pressupõe que eu tenho uma ideia e você tem outra ideia.